Olá, no vídeo anterior, nós estudamos de forma geral as principais características dos fluxos migratórios mundiais em diferentes períodos históricos. No capítulo 3, intitulado As Migrações e o Espaço Brasileiro, vamos estudar o histórico brasileiro de migrações e imigrações e as influências dos imigrantes nas paisagens brasileiras. O capítulo ele vai da página 21 a 26 e está subdividido em 3 tópicos: os imigrantes no Brasil e seus direitos, migrações e paisagens e migrações internas. Durante os séculos XIX e XX, muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil, principalmente às regiões Sul e Sudeste. A região Sul, que são os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e os estados do Sudeste, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, todos atraídos pela disponibilidade de terras oferecidas pelo governo brasileiro e para trabalhar com o plantio e a colheita de café, substituindo a mão de obra escrava africana. Esses imigrantes chegavam através do Porto de Santos, em navios a vapor, e iam direto de trem para as hospedarias de imigrantes, que eram estruturas especificamente criadas a partir da segunda metade do século XIX para receber cidadãos estrangeiros recém-chegados ao Brasil que seriam posteriormente destinados a colonatos e fazendas no interior do país ou mesmo a serviços urbanos em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. As hospedarias recebiam predominantemente imigrantes europeus fugindo da Segunda Guerra Mundial. E os primeiros que chegaram foram os portugueses, italianos e espanhóis, logo depois os poloneses, russos e alemães, mas também havia árabes, chineses e japoneses, além de judeus de diversas nacionalidades. Muitos dos imigrantes chegavam com alguma enfermidade, ou seja, chegavam doentes e necessitavam ficar em quarentena antes de seguir viagem, e as hospedarias eram encarregadas de atendê-los. A hospedaria de São Paulo teve até mesmo um hospital localizado no imenso complexo do bairro da Moca, às margens da linha férrea. Os imigrantes normalmente eles eram contratados por companhias colonizadoras assim que chegavam, portanto as hospedarias dispunham de intérpretes para possibilitar a comunicação com os estrangeiros. A hospedaria de imigrantes de São Paulo, hoje ela foi transformada no Museu da Imigração. E outro ponto que foi o grupo que chegou mais, que teve mais imigrantes que chegaram ao Brasil nesse período, segundo o IBGE, entre 1870 e 1920, que foi considerado o período da grande imigração, foram os italianos. Então, os italianos somavam cerca de 1,4 milhões de trabalhadores, correspondendo a 42% dos imigrantes no período. Além das fazendas de café no Sudeste, eles estabeleceram núcleos de colonização do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito Santo, bem como nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, trabalhando na indústria e no comércio. Atualmente, o Brasil abriga a maior população de origem nipônica fora do Brasil. Eles chegaram em 1908 pelo navio a vapor Kassato Maru, e são aproximadamente 1,5 milhão de homens e mulheres Nikkeis, que é o termo de língua japonesa utilizado para identificar os descendentes de japoneses ao redor do mundo. Então, tem alguns lugares aqui no Brasil, como por exemplo, vocês podem ver na fotografia de slide, o bairro da Liberdade no Japão, né? Então, como você estivesse passeando nas ruas desse bairro, você está em alguma cidade japonesa. E também é bastante significativo o número de famílias do Oriente Médio, especialmente de famílias da Síria e do Líbano, que chegaram ao Brasil a partir de 1870. A maior parte dessas famílias estabeleceu residência na região sudeste, sobretudo em São Paulo, tendo como principal atividade o comércio. E a partir da segunda metade do século XX, mais próximo desses anos agora, o Brasil também passou a receber coreanos, bolivianos, haitianos, congoleses, colombianos e recentemente a leva dos refugiados venezuelanos. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, as normas internacionais dos direitos humanos estabelecem e protegem o direito que toda e qualquer pessoa tem de sair de seu país ou de qualquer outro, ou seja, de migrar.
com exceção e salvo alguns casos em que mandatos judiciais resultantes, por exemplo, de processos criminais, impeçam essa pessoa de se deslocar para outro país. Então, se essa pessoa está respondendo crimes no seu país, então essa pessoa é extraditada de volta para o seu país. O artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma o direito de toda e qualquer pessoa procurar refúgio e se beneficiar dele. Então, os refugiados, né, que são pessoas que fogem de seus países de origem por causa de guerras e conflitos, fome, pobreza, desastres ambientais, são amparados pelo artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos a irem à procura, né, de melhores condições de vida em outros países por essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil ele é um dos países que mais recebe imigrantes e refugiados no mundo, porque devido essas pessoas são amparadas dentro da nossa Constituição Federal e foram criadas leis que amparam essas pessoas que chegam no nosso país. Então, desde 1980, esteve em rigor o Estatuto do Estrangeiro, que foi substituído em 2017, ou seja, 3 anos, né, pela nova Lei de Imigração, que reconhece o imigrante de qualquer nacionalidade como sujeito de direito diversos, como acesso à saúde e à educação aqui no nosso país. Dentro desse slide também, temos a diferenciação do que seria o migrante e o refugiado. A migração é o termo genérico para nomear o movimento de grupo de pessoas que se deslocam para outro país ou para outro lugar dentro do próprio país de maneira voluntária ou forçada. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, é preciso identificar com precisão os diferentes casos de deslocamento a fim de atender às necessidades específicas de cada grupo. Os refugiados são especificamente definidos e protegidos por acordos internacionais, como eu falei lá, de acordo com o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. São pessoas que foram forçadas a deixar seu lugar de origem em função de perseguições de natureza política, étnica ou religiosa, conflitos armados, violência ou violações dos direitos humanos. Assim, a principal diferença entre migrantes e refugiados consiste no fato de que os primeiros, ou seja, os imigrantes, dispõem de certa autonomia para escolher se deslocar ou não em busca de melhores condições de vida, ou seja, é uma migração espontânea. Enquanto para os refugiados, que é uma migração forçada, os deslocamentos estão relacionados ao risco de sofrer graves violações ou mesmo perderem a vida nessa fuga desesperada, de sair de seus países à procura de melhores condições de vida. Se você der um passeio pelas ruas de sua cidade, certamente encontrará influências dos migrantes nas paisagens, diferentes sotaques de outras regiões do Brasil, idiomas de outros países, diferentes odores e sabores de culinárias distantes. Além disso, monumentos e logradouros nos lembram a todo momento dos imigrantes, como por exemplo aqui em Macapá, a Fortaleza de São José de Macapá e a Igreja de São José de Macapá, né? Nos lembra a colonização portuguesa na nossa cidade, como também lá no Iapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, a presença dos franceses, né, na língua, né, no outro idioma, que lá, quem mora lá na fronteira, né, na Guiana Francesa, em São Jorge e no Iapoque, esse contato direto, né? Então lá se fala constantemente duas línguas, que é o português e o francês. E na nossa cidade também podemos observar e ir em vários tipos de restaurantes que remetem a outras culturas, né? Por exemplo, restaurantes nordestinos, restaurantes japoneses, vai comer pizza que é de origem italiana e assim por diante. O estilo e as formas de algumas construções também podem servir de exemplo da influência dos imigrantes. No sul do país, a presença da arquitetura alemã é marcante em algumas cidades, como em Blumenau, Santa Catarina, como nós podemos ver no slide. E no campo, ou seja, na zona rural, os parreirais, que são onde são plantadas as uvas, plantados em colônias italianas, também denotam a presença imigrante e a manutenção da cultura italiana nesses locais. Já em Pernambuco, traços do plano urbanístico da época da ocupação holandesa ainda é permanente na cidade de Recife. Em Roraima e no Amazonas, a população local já se acostumou a ouvir o espanhol falado pelos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil recentemente.
Na região centro-oeste do país, onde estão os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e o Distrito Federal, as pessoas são atraídas por postos de trabalho abertos pela agropecuária, ou seja, pelo agronegócio, onde o carro-chefe hoje é a soja. Então lá encontra-se trabalhadores de todo o Brasil, com cada qual com seus hábitos e suas tradições. Então estão indo diretamente para lá nordestinos, sulistas, nortistas. E hoje na capital de São Paulo são comuns as feiras de imigrantes que promovem a cultura dos povos para os brasileiros. Então em São Paulo hoje, você pode perceber que lá tem feiras tanto de povos de outros países, como feiras que representam a cultura dos vários estados brasileiros. O deslocamento no interior de um território constitui as chamadas migrações internas, ou seja, dentro do país, do interior do continente, do país, nesse caso, dentro do Brasil. No Brasil, as migrações internas mais importantes ocorreram sobretudo a partir do final do século XIX. Elas foram motivadas, de modo geral, por dois motivos. Primeiramente, pela atração que polos mais desenvolvidos do país provocaram na população de regiões estagnadas economicamente, e segundo, com problemas específicos ligados à natureza, como a seca, por exemplo. Um dos fluxos migratórios mais intensos do século XX no território brasileiro foi o dos nordestinos. Primeiramente em direção à região amazônica, na última década do século XIX e primeira década do século XX, em busca de melhores condições de vida em razão do ciclo da borracha. Depois, para o recém-criado Distrito Federal, durante a construção da nossa capital, Brasília. O outro que ocorreu, que os brasileiros dessa região voltariam a protagonizar um vetor migratório a partir dos anos de 50 até os anos de 70. Dessa vez, o destino era a região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A combinação da paralisação econômica da região com o rigor da seca nordestina, com o surto de desenvolvimento industrial tardio que a região sudeste experimentou, atraiu camponeses e trabalhadores de vários estados do Nordeste para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.